Boa noite, gente. A graça e a paz a todos. Sempre bom poder estar servindo, poder estar compartilhando. E hoje nós vamos, por favor, para o livro do profeta Isaías, no capítulo 46, tá? Capítulo 46, verso 10. Isaías 46, 10. O livro de Isaías é um livro interessante, tá? É o chamado profeta messiânico, né? E é interessante que, assim como a Bíblia, né, ela tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. E há uma quebra, se você estudar o livro, né, com cuidado, com diligência aí, né, você vai ver que justamente no capítulo 39 há uma quebra, parece que há algo que muda dentro do livro profético, né? E parece que é bem o que a gente tem quando a gente pensa no contexto todo bíblico, né? Os 39 primeiros livros, né, que fazem parte da primeira aliança, e depois ali, né, as cartas, né, os evangelhos, as cartas de Paulo, as epístolas gerais, né, falando, né, a respeito do Cristo ressurreto. Parece que é um livro, é uma Bíblia dentro da Bíblia. Quando você estuda com cuidado aí o livro do profeta Isaías, tá? Por isso chamado profeta messiânico, tá? O profeta que mais soltou profecias, tá? Que mais profetizou a respeito da vinda, a respeito do reino, a respeito da manifestação de Jesus, né? Que ele viria como menino, que ele reinaria, que o governo estaria sobre os seus ombros. Enfim, Isaías, dentre os profetas, né, da antiga aliança, ou da primeira aliança, melhor dizendo, tá? Foi o que mais falou a respeito de Jesus. E o verso 10, eu quero só o verso 10 hoje, diz o seguinte, ó, Isaías 46, 10, tá? Eu estou lendo aqui na NVT, ok? Talvez sua versão esteja um pouquinho diferente, mas sem crise, sem problemas. Obviamente o contexto é o mesmo. Diz assim, ó, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Obviamente aqui é Deus falando, né, pela boca do profeta Isaías. A Almeida Corrigida e Fiel diz o seguinte: eu sou aquele que anuncio o fim desde o começo. E aí Deus vai falar que todos os planos dele, né, vão se cumprir, queira a gente queira ou não. Eu costumo pensar nesse texto da seguinte forma: quando Deus sonhou com Gênesis 1 e 2, ele já sabia a respeito de Apocalipse capítulo 21 e 22. Tá? Deus é aquele que anuncia o fim desde o início. Daqui a pouco talvez eu fale um pouco melhor sobre isso, mas toda a Bíblia, né, e todo o projeto de Deus, todo o plano de Deus é cíclico. Tá? Ele sempre está trabalhando em fases e em ciclos por toda a Bíblia. Tá? Quando você entende isso, você começa a perceber os momentos, né, proféticos que a gente vive, as estações que a igreja vai passando, que o próprio mundo está passando. Alguns domingos atrás eu falei para vocês sobre um desses ciclos, que é o ciclo do Shemitah. Ele acontece de 7 em 7 anos. Agora, segunda-feira, tá, dia 6, nós entramos nesse ciclo, tá, esse ciclo de descanso do Senhor que vai perdurar um ano, né, até setembro de 2022. Lembrando que quando a gente trabalha com esse ciclo, a gente precisa olhar o calendário judaico, tá, e não esse calendário gregoriano, né, o calendário gentil, que a gente anda, né, janeiro, fevereiro, março, os 365 dias aí que nós temos. Tá? O calendário civil judaico vai de setembro a setembro, há algumas variações de dias, devido às questões da lua, né, mas, enfim, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite, tá, gente? Vai de setembro de 21 a setembro de 22, vão ter esse ciclo do Shemitah, que provavelmente, tá, vocês já estão percebendo isso, né, nós vamos ter muitos abalos, tudo está me parecendo que vai ser um Shemitah ruim de novo, né, abalos na área tanto econômica quanto política, a gente já está vendo, né, sinais muito claros disso, inflação dos últimos 12 meses a 10%, né, no país, estamos vendo toda essa bagunça política, estamos vendo aí questões econômicas, são 15 milhões de desempregados e o gráfico está subindo, né, e, enfim, não precisa ser nenhum profeta para a gente ver que provavelmente o abalo vai ser grande novamente, sem contar essa crise, né, sanitária aí, no qual nós estamos passando.
Tá? Então, toda a Bíblia está em ciclos. Okay? Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre isso, sobre o ciclo que eu quero falar hoje. Mas Isaías está profetizando que Deus anuncia o fim, ou seja, existe um ciclo maior, um ciclo absoluto dentro dos ciclos menores, que Deus vai movendo as nações, tanto as nações gentílicas, tanto quanto Israel. Tá? Nós vamos pensar que Israel é tanto a bússola, por exemplo, quando você vê na Bíblia, né, os reis que vêm do Oriente. Obviamente que o profeta, ou que o contexto que está dizendo isso, está falando o Oriente em relação à terra de Israel. Por isso que aquela terra é a bússola. Né? O ataque que vem do norte, obviamente não é do norte do Brasil, né? É do norte de Israel. Então Israel ele é a bússola, mas ele também é o relógio profético de Deus que indica, né, o fim de todas as coisas. Okay? Nós precisamos entender, né, que tanto a primeira aliança, tá, a lei, os profetas, Moisés, né, e até mesmo os discípulos, bem como Jesus, estão dentro de um contexto judaico. Né? Jesus não era judeu, Jesus é judeu. Tanto é que quando Jesus voltar, né, eu costumo brincar com isso, ele não vai voltar em Brasília. Seria muito legal ele pisar em Brasília e rachá-la no meio, né, como diz a profecia de Zacarias 14. Mas ele não vai fazer isso em Brasília, ele não vai fazer isso em Miami, ele não vai fazer isso em Nova York. Jesus vai fazer isso lá na terra dele, né, em Jerusalém, mais especificadamente lá no Monte das Oliveiras. É isso que Zacarias diz, né, que quando o rei descer, ele vai pisar ali, vai fender o Monte das Oliveiras, tá, ao meio. Ok? Então Deus é um Deus que trabalha por ciclos. Então a gente começa a perceber as estações que a gente está vivendo. E eu quero hoje aqui tirar um raio-x com vocês a respeito dos últimos dias. Né? Muito se fala a respeito dos últimos dias, os últimos dias, os últimos dias. E eu quero aqui tirar um raio-x bíblico, eu quero ver aqui o que a Bíblia, né? O que alguns homens inspirados pelo Espírito Santo nos mostrou. E vamos ver. Né? Eu quero que você tenha uma percepção se nós realmente estamos caminhando dentro dessa estação. Eu já adianto aqui que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, tá, gente? Jesus deixou isso muito claro, mas Jesus deixou um convite também para a gente observar a figueira, que na minha leitura é a nação de Israel, para observar os tempos, as estações, quando ela estiver pronta, quando começar a dar seus frutos, é porque é aquela estação, é aquele momento. E eu acredito que nós estamos caminhando aí, né? Estamos vendo, na verdade, tá? O princípio de dores. Quando Jesus fala de princípio de dores, são as dores de parto de uma grávida, né? Que vai cada vez mais ficando intenso a dor do parto e menos espaçadas. Tá? Eu sei que é muita informação, mas essa semana eu já ouvi já algumas vezes, tá, essa frase, por isso que eu quero tirar um raio-x aqui. Né? As escolas estão voltando, né? Quarta-feira a galerinha começou a ir para a escola e tal, e eu ouvi, né, algumas pessoas dizendo assim, tá vendo? Tudo voltou ao normal, não tem nada de fim, não tem. O pessoal não consegue entender que a dor de parto, a contração, ela vem e aí ela espaça. Então parece que tudo. Então quando vocês ouvirem falar de paz e que está tudo bem e há segurança, então o fim virá subitamente, de uma maneira repentina. Paulo diz isso. Para interpretar aquele texto lá, eu precisaria de mais uma hora, tá? Mas só para você entendendo que as contrações, elas vão. Tá? Eu não quero ser aqui um profeta do caos, né? E nem que você viva com medo, não é essa a ideia, mas prepare-se. Virá outra contração, ela vai ser um pouco mais forte e menos espaçada daqui para frente. Ou seja, um intervalo de tempo menor. Junão do céu, né? Vamos lá. Vamos por partes. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos tirar um raio-x e vamos ver se a gente se encontra nesse tempo ou não. 2 Timóteo. Então hoje eu quero pregar sobre os últimos dias. Tá? Eu estou tirando um raio-x aqui sobre o que seriam os últimos dias. Tá? Como estaria a sociedade, como seria o homem, os eventos cataclísmicos, tá, que aconteceriam. E está bacana falar sobre isso, sabe por quê? Porque agora não parece mais teoria da conspiração. Antes a gente falava, né, de nova ordem mundial, a gente falava de abalos, que o planeta está sendo chacoalhado. Não. Isso aí, né, esse negócio de elite global, esse negócio é tudo teoria da conspiração. Mas agora está aberto, está tudo, qualquer site aí que você entrar, você vai ver falando sobre as questões climáticas, né, assim que eles estão chamando, né, mas a Terra está dando as suas dores de parto também. Né, se você entra no site do Fórum Econômico Mundial, se fala abertamente do grande reset mundial, a economia será resetada, o fim do papel moeda,
para que o que, ao meu ver, é o controle mundial, né, sendo preparado para esse homem da iniquidade, que Paulo diz, né, o que nós chamamos de o anticristo. Então nós estamos no caminho, o caminho está sendo formado. Ok? Mas vamos lá, vamos ler um pouquinho. 2 Timóteo capítulo 3. Paulo fala assim, para o seu discípulo mais amado, né, ou amado, ele fala o seguinte a partir do verso 1: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Talvez a sua versão diz tempos trabalhosos, né? A NVI ele diz tempos terríveis. Por quê? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Você consegue perceber isso? O contexto no qual eu e você estamos inseridos? Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. E aqui é interessante que a ideia de profano é uma das principais características do anticristo, do homem, né, da iniquidade que há de surgir. Não terão afeição, nem perdoarão. Olha só. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Olha só o verso 5, que coisa espetacular. Serão religiosas apenas na aparência. Algumas versões dizem, eles terão a forma da piedade, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E a instrução de Paulo a Timóteo é, né, fique longe de gente assim. Você consegue perceber tudo que a gente está dizendo aqui é justamente o que a nossa sociedade é? Homens mais amantes de si mesmo, homens que vivem, que matam, que roubam, que mentem por causa do dinheiro, e por aí vai. Ou seja, eu não quero aqui, acho que o texto já fala por si só, né? Mas a grande palavra, que é a palavra-chave aqui, é o antropocentrismo. Palavrinha, né? Meu Deus, e agora? O homem no centro. Essa é a ideia. No tempo do fim, os tempos serão trabalhosos. Hoje, não sei se você concorda comigo, mas é trabalhoso, é dificultoso trabalhar. Né? Porque toda hora é reclamação, toda hora o trabalho ele traz seus pormenores e tem sido... Sempre foi difícil o trabalho, né? Essa foi uma maldição que Deus colocou lá no Gênesis, na queda do homem. O homem terá o sustento do suor do seu rosto. Mas cada vez mais que passa, é mais pressões, é mais cobranças, é mais exigências, é mais metas para a gente bater, mas os tempos finais serão trabalhosos. Então é trabalhoso trabalhar, está trabalhoso como nunca você criar filho, está mais trabalhoso como nunca você manter casamento, você manter família, você manter relacionamentos, você ser igreja, está mais trabalhoso como nunca. Então, nos últimos dias virão tempos difíceis, gente. E o porquê está ali? Porque o homem vai querer ocupar o centro. Tá? Essa é a ideia do antropocentrismo. Né? Não se fala mais em teocentrismo, Deus no centro, mas o homem no centro. Eu preciso satisfazer os meus prazeres e por isso eu passo por cima da sua vida, por isso eu te engano, eu roubo, eu cobro o preço injusto para que eu possa, afinal de contas, sustentar, né, minha família. O argumento moral, muitas vezes, né, ele até parece legítimo, mas é uma mentira. Porque ao meu bel prazer, né, eu quero satisfazer as minhas necessidades, então eu passo por cima de tudo. O verso 5 ele é um tapa na cara, né? Eles serão religiosos na aparência. Irmão, a graça e a paz do Senhor. Glória. Mas eles negam o poder que a piedade, né? Algumas versões aí falam em piedade, que a piedade realmente tem. Esses serão os últimos tempos, um tempo de falsidade. Falsidade religiosa. Parece que é, mas não é. Vamos voltar um pouquinho, que em 1 Timóteo... Então, se eu tivesse aqui que colocar alguns pontos, tá? Primeiro ponto, nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, muito trabalhosos, tudo é trabalhoso. Andar de carro em Maringá hoje é trabalhoso, gente.
Entendeu? É um trânsito caótico, é uma loucura, qualquer um te xinga, qualquer um te... Entendeu? Você está no limite da via, o cara quer passar por cima de você e o outro faz assim, e o outro mostra aquele dedo, e se tem alguma arma, esses dias estava vendo uma notícia que um estava parado atrás do outro, o outro buzinou porque abriu o verde, o outro não foi, aí o cara podou o outro arrancou uma arma e deu 3 tiros no carro que sapecou o carro inteiro. Tempos trabalhosos, os homens serão egoístas, os homens matam e roubam porque estão, né, nervosos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Então, primeiro ponto aí, nos últimos dias haverá tempos difíceis, tá? Serão trabalhosos, e tem sido trabalhoso. Paulo ainda fala a Timóteo, em 1 Timóteo 4, tá? Ele fala o seguinte, ó, o Espírito afirma claramente, algumas versões dizem, né, o Espírito ele fala expressamente, ou seja, de maneira muito contundente, verídica, tá? Muito firme, que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Ou seja, uma das características dos últimos dias é que as pessoas vão estar se desviando, se afastando, né, da fé, por causa de dar ouvidos a esse ensino, tá? Essas doutrinas de demônios. Tá? E hoje, Junão, como é que eu faço para distinguir um falso profeta, um falso mestre, né, aquilo que é falso? É muito simples. Se existe o falso, tem que existir aquilo que é legítimo. Tem que existir aquilo que é verdadeiro. Ou seja, se existe um falso mestre, alguém que ensina uma doutrina que é de demônio, tem que existir aquilo que é legítimo. Eu e você precisamos, queridos, aprender, independentemente de quem seja, quando a gente se depara com um ensino, a confrontá-lo com a palavra de Deus. Eu posso vir aqui e contar uma história muito legal que até te arranque lágrimas dos olhos, que impacte a sua vida de uma maneira assim, que você fala assim, uau! A questão é bíblico. A questão está escrito. E como que você vai saber disso? Confrontando com a palavra. Eu preciso tirar um tempo e ver se aquilo que o Junão está falando realmente procede de Deus. Será que realmente o que ele está pregando está escrito na Bíblia? Eu preciso ter intimidade, porque se Deus é nosso Pai, o mesmo Deus que eu tenho intimidade, estou falando para vocês aqui de estações proféticas, e você também é filho, Deus vai confirmar essas estações proféticas ou vai revelar a estação profética para você também. Porque não há alto clero e baixo clero. Todos nós somos filhos. E o Pai, não é isso que nós aprendemos na Bíblia? O Espírito, ele testifica no nosso interior que nós somos filhos. A diferença talvez seja que alguns de nós estamos mais linkados nas coisas de Deus e estamos investindo o nosso tempo em intimidade com o Senhor, enquanto outros não. Então, uns estão ouvindo e estão apercebidos do que está acontecendo e outros não. Amém, gente? Mas a mesma estação profética que Deus está soprando no mundo, Deus tem que estar confirmando no coração de todos os filhos. Então, se existe o falso mestre, Pedro falou sobre isso, tá? Existe o verdadeiro. Eu preciso aprender a confrontar, porque nos últimos dias, muitos vão abandonar a fé. Sabe por quê? Porque vão cair no engano do ensino do demônio. O ensino do demônio, sabe o que acontece? Ele parece bonito, ele parece legal, ele promete para você que você coloca 10 no gasofilácio, você vai receber 100, e aí você fica nessa expectativa, cara. E aí não acontece. E aí sabe o que a gente julga? Que Deus mentiu, que Deus está errado. E que a igreja não presta. Mas aonde está escrito na Bíblia que se você der 10, você vai receber 100? Em que momento da Bíblia Deus disse que faria tal barganha com um homem? Eu não acho isso em nenhum lugar escrito. Não é? Onde está escrito na Bíblia que Deus curaria todos os enfermos? Onde está escrito na Bíblia que Deus te prosperaria, você trocaria de carro? Porque hoje a moda, né, no meio evangélico é essa. Deus funciona se minha vida financeira vai bem. Aonde está escrito que você trocaria de carro todo ano? Aonde está escrito que a gente compraria casa na praia?
Está vendo? E tem muita gente pregando isso. Tem muita gente dizendo que se você for fiel a Deus, você vai ser próspero. Mas não, pode ser. Muitos homens que serviram ao Senhor foram extremamente prósperos. Deus tinha um plano dentro da prosperidade deles. Mas você tem uma outra galera de homens, você pode ler isso em Hebreus 11, que eles não subjugaram reinos, que eles não conquistaram, que eles não foram um Davi, um Salomão, ou qualquer coisa, ou um Abraão da vida. Mas eles foram subjugados, eles foram cerrados ao meio, eles foram o apóstolo Paulo, foram o apóstolo Pedro, foram decapitados, foram crucificados de cabeça para baixo, foram presos na ilha de Patmos, como o próprio João. Então você tem ali grupos distintos em Hebreus 11, e que são heróis da fé. João, Deus não cura? Você falou, Deus cura? Eu tenho convicção que Jesus cura o enfermo. Mas Ele não vai curar todos os enfermos. Por causa da sua soberania, eu poderia aqui gastar mais 1 hora falando sobre isso. Muitas vezes tem enfermo que Deus vai deixar enfermo porque Deus tem algo para ensinar na vida dele. Deus fez isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, que a gente também poderia filosofar muito sobre isso. Ele orou 3 vezes e Deus disse, minha graça te basta e o meu poder vai ser aperfeiçoado nessa sua fraqueza. Independente se o espinho na carne era um demônio que esbofeteava ele, se era o problema nos olhos dele, ou seja lá qual o problema fosse. Se fosse o problema daquele espancamento que ele teve na saída lá da cidade, talvez ele tenha ficado com muitos problemas físicos, não importa. O fato é que Deus disse que ele ficaria daquele jeito, porque o poder de Deus ia ser aperfeiçoado na fraqueza de Paulo. E outros Deus resolve levar. E esse é o problema. Às vezes a gente olha aqui muito, ao homem está ordenado morrer uma vez. Mas 1 Coríntios 15, a gente cantou uma verdade aqui. Eu até ia abrir o texto aqui, mas eu falei assim, eu acho que eu não vou abrir, não. Eu vou pregar o que eu tenho que pregar, né? Você abre sua Bíblia em 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, Paulo, eis que eu vos digo um mistério. Nem todos morreremos, mas transformados todos seremos. Em 1 Tessalonicenses, e 4 e 1 Coríntios 15, que são os 2 textos áureos do arrebatamento, Paulo deixa claro que os mortos em Cristo, a primazia é deles. Eles ressuscitarão primeiro. E nós, se ainda estivermos vivos, nós seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares. Ou seja, não é o fim, gente. Mas o homem, o antropocentrismo, como eu disse, ele fixou tanto o homem, como a gente se acha até imortal, acha que a vida não vai acabar. A gente estava até falando na célula quarta-feira. Todos nós temos um reloginho que ele está tic-tac, tic-tac. Ele não para, cara. Ele não para. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Uma hora chega a tua hora. Chega a minha hora. Chega a hora para todos nós. Mas nós precisamos entender que nós vamos encontrar o Senhor. Nós vamos encontrar Jesus. E nesse grande dia, no dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Parece papo de doido esse negócio de ressurreição, né? Mas o Evangelho de Cristo é o Evangelho da ressurreição. Jesus ressuscitou, amém, gente? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27 e ler dos 50 a 53, diz que por ocasião da ressurreição de Jesus, alguns que jaziam em túmulos também ressuscitaram. E essa foi uma ressurreição, num corpo glorificado. A Bíblia diz que por conta do arrebatamento, os mortos em Cristo, toda essa galera de 2000 anos para trás que morreu crendo em Cristo, ressuscita primeiro. A Bíblia diz em Apocalipse 11 que lá no meio da grande tribulação, as 2 testemunhas da parte de Deus vão estar pregando o evangelho na terra, elas são mortas pelo anticristo, mas elas ressuscitam também e sobem aos céus. Ressurreição. A Bíblia diz que lá no final da grande tribulação, Apocalipse 20, ali dos versos 4 a 6, tanto os santos do Antigo Testamento, quanto os mártires da grande tribulação, eles fazem parte da chamada primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. E vão reinar com Cristo por 1000 anos. Amém, gente? Glória a Deus. Isso aqui não é o fim, nós não vamos morrer aqui. Não é aqui morreu, acabou. A principal promessa de Cristo é que Ele voltaria. E nessa volta dele, se você é um estudante e sabe aqui do que nós estamos falando, para mim, arrebatamento e vinda de Cristo são 2 eventos distintos, Os nomes técnicos que a gente usa, é pré-tribulacionista, Para mim, a igreja não tem nada a ver com Apocalipse 6 até Apocalipse 18, que lá é um contexto. Deus vai cumprir a última semana profetizada por Daniel, capítulo 9. Está num contexto judaico, um contexto de primeira aliança. A igreja, que faz parte da nova aliança, a aliança do sangue do Cordeiro, ela não está presente no período tribulacional.
Então, presta atenção. Cuidado com o que você anda vendo nos YouTube da vida. Doutrinas de... Eu sei que tem gente que fica bravo com isso, mas vamos polemizar. O pós-tribulacionismo, aqueles que acreditam que a igreja passa pela tribulação, eles são mais perturbadores da igreja do que trazem paz e segurança para a igreja. Já pensou se eu subisse aqui e dissesse assim, gente, preparem-se, porque o homem da iniquidade vai vir, você vai perder seu emprego, você vai ter que chipar, você vai ter que fazer um monte de... Você está preparado para ver seus filhos sendo decapitados, porque é isso que a Bíblia diz. Aí, para mim, esse homem da iniquidade vem do Islã, né? A única religião no mundo hoje que tem características muito parecidas com a religião do anticristo, que está no Apocalipse, é o Islã. E eu acho que não dá tempo de nascer uma outra religião e ganhar forma mundial e cumprir os meus requisitos. Você está disposto para isso ser decapitado? Qual é a religião no mundo que mata por decapitação, gente? É o Islã. Você pega Israel, que é a bússola e o relógio, olhe para todas, eu disse todas as nações ao redor de Israel, islâmicas. Então, o você disser que que a igreja passa pela tribulação, é você trazer perturbação no meio da igreja. É você fazer com que os irmãos comecem a tomar remédio de tarja preta, cara. Porque isso dá ansiedade, isso dá medo, isso dá desespero. E nós não estamos esperando o anticristo. Apesar da palavra de Deus dizer que ele vai reinar em 7 anos. Nós estamos esperando Cristo. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Deus vai fechar o parênteses, a porta da arca vai fechar, e o dilúvio vai vir. E quem ficar aí verá. Eu acho importante dizer essas coisas, porque hoje, como eu disse, há doutrinas nessas plataformas, né? Essas N plataformas sendo lançadas, e elas são perigosas, gente. Às vezes as pessoas vão, não, meu Deus do céu, mas... Numa das aulas que eu dei sobre o anticristo, e, cara, é um pânico nas pessoas, porque você fala do domínio mundial, você está vendo que toda a rede bancária, toda a rede econômica, que tem tudo a ver com a marca, gente. Você está vendo, aí eu não estou dizendo o que é a marca, estou dizendo que o caminho está sendo preparado. Você vê que hoje o Banco Central, através do PIX, ele vai ter todo o controle. Depois você pesquisa lá, NFGS, é um órgão que vai regulamentar no mundo todo os bancos centrais. Então, tudo que você fizer, o pãozinho que você comprar, vai estar disponível na rede. Tá? O governo mundial vai saber disso. E essa é uma das propostas de por que acabar com o papel moeda. E tudo vai ser eletrônico. Nós estamos vendo isso daí, é Open Bank, está tudo escancarado. As coisas estão sendo formadas, porque quando a igreja sair, e essa é a interpretação errada que muitos têm, né, de 2 Tessalonicenses 2, que lá fala assim, primeiro a apostasia, e depois a manifestação do homem da iniquidade. Aí o pessoal fala assim, deixa eu ver muito bem. Bom, então a apostasia, então primeiro tem que ter um grande esfriamento da fé, para depois aparecer o homem da iniquidade. Mas perceba uma coisa na palavra de Deus, todas as vezes que a palavra de Deus usa a palavra apostasia, que não é uma palavra traduzida do grego, é uma palavra transliterada, são coisas diferentes. É como fazer um check-in. A gente pegou isso do inglês e transliterou para nós. Você sabe que é ir lá e dar a entrada no aeroporto. No português, claro, é isso, né? O check-out, é fazer a saída. Mas a gente importou isso. E com o grego foi a mesma coisa. A palavra apostasia, ela não é uma palavra traduzida, ela é uma palavra que veio transliterada. Então você pode ver que todas as cartas, os evangelhos, quando falam em apostasia, eles falam assim, apostasia da fé. Ou seja, está falando de um desvio da fé. Mas em 2 Tessalonicenses 2 é diferente. Paulo fala assim, primeiro tem que vir a apostasia, lá não fala da fé, procura para você ver, não tem. E em seguida a manifestação do homem da iniquidade, do iníquo, algumas versões diz. Por quê? Porque a apostasia, segundo o dicionário grego, ela pode significar também a partida, o afastamento. Então aquele texto, que inclusive muitos pós-tribulacionistas usam para dar justificativa de que não, está vendo? Ó, vai ter um esfriamento da fé, depois vai vir o homem da iniquidade, depois... Não faz sentido. Porque que tipo de apostasia mundial é essa? Durante 2000 anos de história da igreja, a gente sempre teve etapas na igreja em que houve apostasia da fé. Sempre teve gente... Paulo reclama, em uma das suas cartas, que os irmãos que seguiam junto com ele, Demas amou mais o presente século, fulano foi embora. Apostasia da fé.
Então, quando Paulo está dizendo assim, acontecerá primeiro a apostasia, ou seja, a partida. Eu já disse isso para vocês, ó Tessalonicenses, quando eu estive presente com vocês, que ninguém vos engane. Havia gente escrevendo em nome de Paulo e não era ele. Então, primeiro a partida, depois a manifestação do homem da iniquidade. E aí Paulo vai falando. Quando ele chega no verso 7, 8, o que ele diz assim? Porque é necessário que aquele que o detém, ou seja, que detém o anticristo, seja retirado. Então, quando você entende que a apostasia lá não é da fé, é a partida da igreja, Paulo está fechando a ideia. Ó, quando a igreja parte, ele manifesta, porque o mistério da iniquidade já opera entre vós, desde o início o espírito do anticristo já está agindo nesse mundo, porque é necessário que aquele que detém esse espírito de se manifestar seja retirado. Aí o pessoal fala assim, mas então o Espírito Santo vai ser retirado? Não parece uma ideia louca? É muito simples. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio. Então, se ele veio, ele vai. Simples. E o pessoal faz uma bagunça. Eu vejo o pessoal assim, não, porque não... Jesus veio. Não veio. Morreu, ressuscitou. Ficou 40 dias ressurreto aparecendo aos discípulos. E depois ele foi. Simples assim, ascendeu aos céus. Ele disse que era necessário que ele fosse para que o Espírito... E o Espírito um dia veio, no dia do arrebatamento ele partiu. E nós vamos ter, como nós tivemos nas 69 primeiras semanas de Daniel, o cumprimento da última, que é os 7 anos finais da história. Deus vai retirar sua graça sobre as nações. Eu ouvi alguém falando sobre isso. Jamais. A graça de Deus nunca será retirada. Mesmo na grande tribulação, a graça de Deus ainda estará trabalhando. As 2 testemunhas estarão profetizando, os 144 mil escolhidos, né, que são 12 mil de cada uma das tribos, vão estar proclamando a respeito do evangelho do reino, que Jesus vai reinar 1000 anos nessa terra, ele vai descer, e ele vai reger as nações com cetro de ferro. Deus nunca retirou a graça. Mas o Espírito que desceu no dia de Pentecoste, no arrebatamento da igreja, ele vai junto com a noiva. Por isso que o Espírito e a noiva dizem, vem. Por que Jesus tem que vir? Para nós ir, encontrar ele nos ares. É simples assim, gente. E a gente faz uma bagunça, né? Mas nos últimos dias, alguns vão apostatar da fé por darem ouvidos à doutrina de demônios. Tá? Depois, se você quiser ler com calma, 2 de Pedro 2, Pedro fala sobre os falsos mestres, e Pedro vai ser bem incisivo, tá? Dizendo que esses que promovem, né, essas falsas doutrinas, eles vão sim se ver com a ira do Cordeiro. Tá? Deus não poupou Sodoma e Gomorra, você vai ver Pedro dizendo isso, tá? Deus não poupou o mundo antigo no dilúvio, Deus não poupou a anjos quando pecaram. Deus não poupará os falsos mestres. Tá? Eles vão... Gente, isso me dá um temor no coração. Eles vão se ver com a ira do Cordeiro. Terceiro, vamos para 2 de Pedro, capítulo 3. Deixa eu dar uma olhada no meu inimigo ali. Ainda dá, vamos lá. 2 de Pedro. Junão, tem umas coisas aí que eu não estou entendendo nada. Eu fico feliz porque a escatologia se estuda assim, tá? A gente começa a falar de uma coisa, aí surge mais umas 30 dúvidas que é para você ficar curioso mesmo e ir atrás pesquisar. Se você quiser ver alguma coisa sobre as 70 semanas, que a gente está falando aqui, está profetizadas lá em Daniel 9, tem um vídeo, se eu não me engano, no canal, no site da igreja, tem um vídeo também no nosso canal, tá? É o canal Ele Virá lá no YouTube, falando sobre as 70 semanas de Daniel, falando sobre as 4 bestas de Daniel 7. Você vai entender melhor essas estações proféticas, tá, que Deus estabeleceu na história da humanidade. Por quê? Porque Deus anuncia o fim desde o começo. Perfeito, é isso aí. 2 de Pedro, capítulo 3. Verso 3 diz assim, ó. Agora Pedro dizendo, tá? Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo o quê? Ah, gente, isso aqui vocês vão ter que concordar comigo, porque, cara, se você não ouviu isso ainda, você é um agente secreto, você é um cristão escondido. Você já ouviu isso aí ou não?
Vamos lá, o que houve com a promessa de que ele voltaria? Hoje não, você fala tanto da volta de... a igreja fala da volta de Jesus, não sei quem, faz 20 anos que prega sobre a volta de Jesus, e cadê? O que houve com a promessa de sua vinda? E o texto continua dizendo, desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual. Por isso que eu disse que essa semana eu ouvi como está voltando as coisas, né? Tá aí, cara, tudo permanece igual, como sempre foi, e sempre vai ser, e o mundo nunca vai ter fim. Como desde a criação do mundo. Verso 5 diz assim, ó, eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Nós estamos falando lá do tempo de Noé, tá? De Gênesis 6. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, olha só o porquê aí. Ele é paciente por causa de nós, tá? Por causa de vocês, de nós. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor, que não necessariamente é um dia de 24 horas, tá? Nós entendemos que é esse período de 7 anos, esse período tribulacional, tá? Esse espaço de tempo. Os profetas usam muito essa expressão, o dia do Senhor. Virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Portanto, nos últimos dias haveriam muitos escarnecedores e zombadores, duvidando de que Jesus voltaria. Deixa eu perguntar algo para vocês, eu vou para o próximo ponto. Você tem convicção no seu coração de que Jesus volta? Por mais papo de doido que pareça. Tem hora que falar da volta de Jesus parece mais papo de doido que falar de ressurreição, né? Mas ele volta. A gente precisa ter convicção disso, gente. Existem algumas colunas fundamentais de quando a gente se torna cristão, que eu acho que todo cristão deveria nunca esquecer disso. Devido a esse evangelho raso que muitas vezes é colocado, né? O evangelho de mídia, o evangelho da grana, né? Da boa prosperidade, que você vai realizar todos os seus sonhos. Querido, você não vai realizar todos os seus sonhos. Ponto. Você vai realizar os sonhos que estão no coração de Deus. Ponto. Nem todos os meus sonhos nessa vida serão realizados. Nem todos os meus dias de vida serão dias de alegria. Nem todos os meus dias de vida serão dias prósperos, no sentido de que tudo me irá bem. Mostre-me na Bíblia onde isso está escrito. E eu vou me colocar na posição de falso profeta. Muito pelo contrário, eu posso citar texto para vocês. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me dia após dia. Negue-se a si mesmo. Então não é o evangelho do oba-oba. A gente precisa ter esses elementos fundamentais, né? Ressurreição, arrebatamento, todas essas questões que o Senhor voltará. Isso, gente, isso precisa estar no nosso coração, cara. A gente precisa respirar isso. Mas, não, e se ele não voltar na nossa geração? Porque na geração do meu tataravô não vou, e nem do tataravô, e nem do meu avô, e nem dos meus pais. Nós vamos continuar anunciando que o Senhor vai voltar. E vamos ensinar as gerações seguintes a anunciar isso. Porque a promessa de sua vinda, ela não falha. E o dia do Senhor virá como um ladrão. Você sabe que dia que o ladrão vai entrar na tua casa? Se eu soubesse, eu ia colocar um tanque lá na frente, ia me preparar e de jeito nenhum que ele ia entrar. Mas ninguém sabe. Amém, gente? Nos últimos dias haveriam escarnecedores. Aí você fala assim, meu Deus, Junão do céu, eu vou embora hoje mais triste
do que a tristeza que eu já entrei aqui, porque você está me falando que haverá tempos trabalhosos, que tem gente que vai desviar porque está dando ouvido à doutrina de demônios, que haverá escarnecedores que vão falar que Jesus não vai vir, blá, blá, mas eu quero finalizar aqui com uma notícia boa, graças a Deus. Vamos para Atos capítulo 2. Irmãos, quer matar nós de tanto desespero, não é, gente. Eu quero te despertar, porque nós estamos vendo as coisas encaminhar para o fim. Tá? E eu acredito muito mesmo, que essa é a hora, entendeu? Esse é o momento. Não sei se todos estaremos aqui, né? Como Paulo diz, Paulo acreditava que era o momento dele. Mas se não for, eu tenho a primazia, tá? Se eu morrer, se nós for, primeiro eu ressuscito, depois vocês vão ser transformados, que estiverem vivos, e encontrarão o Senhor nos ares. Atos 2 diz assim, ó, verso 17, tá? Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Aqui é Pedro dizendo, tá? Pedro está citando aqui uma profecia que está lá em Joel, capítulo 2. Então o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Vamos lá, vamos fazer um esforço, gente. Jesus morreu e ressuscitou numa festa judaica, certo? Que festa era essa? Páscoa. Jesus mandou o Espírito Santo numa festa judaica. Que festa era essa? Pentecoste. Guarde isso aí na sua cabeça, tá bom? Então, no dia de Pentecostes, aconteceu ali um rebuliço, e Pedro agora está dizendo, nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Pedro está dizendo aqui, citando a profecia de Joel? Eu não vou nem falar dos sinais, tá? Eu vou só falar aqui, para a gente encerrar, a respeito do que ele disse nos últimos dias, haveria um derramamento sem igual do Espírito Santo. Ou seja, para eu e você aguentarmos esses tempos trabalhosos, essas doutrinas de demônios que aparecem em tudo quanto é canto, os zombadores, os escarnecedores que vão estar aí, o estreitamento cada vez mais, a perseguição com base nos valores, tá? Cristãos, que vocês estão vendo aí que as leis estão vindo e elas estão derrubando tudo. O Senhor diz, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, a notícia boa, gente, é que Jesus, se está vindo todas essas coisas como uma grande avalanche, o derramamento do Espírito ele vem também na mesma proporção. Deus vai capacitar a sua igreja para vencer esses últimos dias. Não te surge, vocês aguentam 2 minutinhos? Não te surge uma curiosidade quando você lê esse texto? Porque, cara, Pedro disse isso há 2000 anos atrás. Gente, vamos dialogar com o texto, por favor, vai. Pedro não está falando do ano 2021. Os caras começam a falar em novas línguas, nas línguas das pessoas que estão ali, o evangelho começa a ser pregado, Pedro vai pregar e milhares de pessoas vão se converter, e tudo mais. Esses caras estão bêbados, velho, no meio do dia. E Pedro está dizendo, não, nada de bêbado. O que está acontecendo aqui é que nos últimos dias haveria um derramar do Espírito sem precedente, os vossos filhos e filhas profetizariam, os vossos enfim, essa coisa toda do derramar do Espírito. Mas espera aí, nós estamos falando de mais ou menos o ano 33 da era cristã. Nós estamos falando de um texto de quase 2000 anos. Como assim nos últimos dias? Aqueles eram os últimos dias para Pedro. Você não precisa acreditar no que eu vou dizer aqui agora, tá? Lembra que eu disse no começo dessa mensagem? Depois você pesquisa sobre o assunto. O mundo é... Deus sempre trabalha por... E você vai ver que o 7 é o número de Deus. Isso não é numerologia, tá? 70 semanas
de 7 anos. Deus, essa é para mim a maior profecia da Bíblia, tá? De Daniel capítulo 9. São 7 anos finais. São 7 selos sendo rompidos. São 7 trombetas tocando dentro da grande tribulação. São 7 taças da ira sendo derramada. São 7 Espíritos de Deus enviados por todo mundo. E não é que é 7 Espíritos, fala da plenitude, da totalidade, tá? Da completude do Espírito Santo. São 7 tochas de Deus que ardem diante do trono de Deus. São 7 igrejas em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Hoje a atual região da Turquia. 7. Lembra do Shemitah que eu falei? Ciclos de 7. E a cada 49 anos, 7 ciclos de 7, nós temos um jubileu. O 50º ano. De Adão a Jesus, nós temos aproximadamente 4.000 anos. De Jesus até os nossos tempos, nós temos aproximadamente 2.000 anos. Ok? Eu acredito que ao homem foi dado 6.000 anos de história na sua existência. Não, mas não é o ciclo de 7? Sim. O último milênio, ele é o milênio de Cristo. Você pode ler Apocalipse 20, você vai ver que Cristo vai reinar na terra por 1.000 anos. Ele vai reger as nações com cetro de ferro por 1.000 anos. E eu acredito nessa profecia literalmente. A melhor maneira da gente entender as profecias bíblicas é analisando ela literalmente. Está claro que muitas vezes a palavra de Deus usa de parábolas, usa de ideias, mas quando o texto faz, isso é claro. Se por 6 vezes em Apocalipse 20 reinaram com Cristo por 1.000 anos, e Satanás ficou preso por 1.000 anos, está falando ali de 1.000 anos, é porque não é 999, é 1.000. Não é uma ideia de tempo vago, que 1.000 anos. Por isso que eu acredito, esse grande ciclo de Deus, tá? Esse ciclo da era, né? E depois virão novos céus e nova terra. Depois do milênio de Cristo, vai se cumprir isso que Pedro diz. Nós estamos vivendo esses últimos segundos da história. Se você comparar isso com a semana, obviamente, tem 7 dias, não tem? É como se a gente estivesse vivendo a sexta-feira. 2 minutinhos para meia-noite, para virar para o Shabat, tá? Para o milênio de Cristo, para o descanso de Cristo, para os 1.000 anos do reinado de Cristo. Ou seja, está acabando o tempo cronos do ser humano. Por isso que Pedro disse, nos últimos dias, aí você entende. Mas não, João, não entendi nada. Sabe o que Pedro está dizendo? Está sendo inaugurada a era da igreja. E agora faltam só mais 2 dias. Ô louco, João, não é 2.000 anos? O que nós lemos agora há pouco, que Pedro falou sobre o Salmo 90, que o pastor João pregou domingo passado? Porque um dia para Deus são como? E 1.000 anos como um? Pedro estava dizendo, nos últimos dias, ou seja, nesses últimos 2.000 anos, esses últimos 2 dias, dentro do plano escatológico de Deus, vai ser um derramar do Espírito assim, em proporções imensas, aonde a igreja, ela vai sair triunfante lá no final.